Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Se você não me conhece ainda, se entrou no meu canal aqui agora, meu nome é Alex Carosa e este é o meu canal em que a gente fala e discute muito sobre direito, de uma forma que todos possam entender. O direito está na vida de todos nós, na vida da gente, o tempo todo. E o que eu procuro fazer aqui no canal é discutir temas do direito, tornando esses temas mais acessíveis para todas as pessoas, mas também como um apoio, um canal de debate também para aqueles que são estudantes de direito ou que estão na área do direito também. É um canal, enfim, que a gente faz uma divulgação científica do direito, tá certo? E também discuto aqui a minha trajetória tanto na Universidade de Direito, na USP, quanto também minha trajetória nas carreiras públicas. Então, se você tem interesse por esses temas, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e aciona o sininho aqui também para receber notificações dos conteúdos que a gente vai postando por aqui. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar de novo sobre a nossa gloriosa Constituição Federal, que eu estou relendo, estou lendo novamente. Nossa Constituição, ela continua maravilhosa, É verdade que vem sendo um pouco surrada, debatida de forma assim exaustiva, mas também muitas vezes não tratada da maneira como merece, mas sim, continua sendo um texto muito inspirado, um texto assim maravilhoso, como a Constituição de um Estado, especialmente no que diz respeito às garantias e direitos fundamentais. E eu quero falar um pouco nesse vídeo sobre isso. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre alguns remédios, algumas garantias que estão colocadas aqui na nossa Constituição e como você pode usar daquilo que a Constituição chama de remédios constitucionais. Bom, como é que é isso aí? Como é que isso funciona, A nossa Constituição, ela vai trazer para nós um capítulo inteiro que vai tratar de direitos e garantias fundamentais, Direitos fundamentais, direitos individuais, coletivos. Então, são direitos que todos nós, como cidadãos, temos, relativo, principalmente, à nossa liberdade, a liberdades individuais, certo? Então, a Constituição, ela tem uma inspiração muito de cunho liberal, no sentido de que, tratando daqueles direitos fundamentais, que são direitos de primeira geração, aqueles direitos que garantem ao indivíduo uma esfera sua de inviolabilidade, que o Estado não pode ultrapassar, que precisa ser respeitada essa esfera de individualidade, de intimidade, de honra, de vida privada, enfim, tudo isso, é uma forma que a Constituição tem de limitar os poderes do Estado diante das liberdades ou da liberdade de um indivíduo, Então, é muito importante isso, E a nossa Constituição, ela vai muito bem, especialmente se você olhar aqui no artigo 5º da Constituição Federal, você vai ver elencados uma série desses direitos e garantias fundamentais. E aí o que acontece? Como a gente sabe, muitas vezes a gente corre o risco de que o Estado ou as autoridades públicas venham a invadir essas esferas de liberdade, esses direitos fundamentais que a gente tem, e muitas vezes isso acontece com abuso de autoridade ou mesmo com ilegalidade. Então, a Constituição, ela traz algumas ações que a gente pode tomar quando o poder público, quando as autoridades públicas, quando o Estado vem e desrespeita e viola nossos direitos individuais. Então é sobre isso que eu vou falar e vou comentar aqui de forma breve, sucinta, apenas para dar um primeiro conhecimento a respeito disso, sobre 5 dessas ações que estão aí mesmo no nosso artigo 5º da Constituição Federal,
começando lá pelo inciso 68 e vai ali até o inciso 73. E são 5 as ações, né? São o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. Esses são chamados, são denominados remédios constitucionais. Por que é remédio, né? Porque se está acontecendo um mal, é preciso haver uma cura. E essas 5 ações que a Constituição elenca para nós são a cura, né? Para quando acontece abuso de poder e ameaça a violação de direitos individuais, seja a ameaça a esses direitos individuais, ou seja até mesmo a violação desses direitos individuais. Então vamos começar pelo mais fundamental e talvez mais antiga dessas ações, que é o habeas corpus, né? O habeas corpus ele é assegurado, né, quando qualquer pessoa tiver ameaçada, ou se achar ameaçado, ou limitado no seu direito de locomoção, por abuso de poder ou por ilegalidade. Então, basicamente, todos nós temos o direito de liberdade. É um direito que só pode ser cerceado por meio de um devido processo legal, dentro dos parâmetros da legalidade, sem abuso de poder. Então, toda vez que a gente se achar limitado ilegalmente ou por abuso de poder nosso direito de liberdade, direito de locomoção, direito de ir, vir ou permanecer, e que isso seja feito com abuso de autoridade ou por meio de ilegalidade, então existe esse remédio que é uma ação própria para resolver esse problema que se chama habeas corpus. O habeas corpus, ele significa, né, uma tradução aí seria algo como tome o corpo desse que está preso, que está impedido, que está cerceado da sua liberdade e traga esse corpo perante a justiça, perante o juízo, né, para que ele possa então verificar o que está acontecendo. Então, por meio desse habeas corpus, qualquer pessoa pode suscitar das autoridades, né, pode suscitar da justiça, observar quando você estiver sendo ameaçado ou efetivamente estiver cerceada a sua liberdade. E o habeas corpus pode ser movido por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode fazer isso em benefício próprio ou até mesmo em benefício de uma outra pessoa que esteja passando por uma situação como essa, esteja preso, por exemplo, por ilegalidade ou por abuso de poder, tá certo? Então, esse é o habeas corpus, que pode ser feito de maneira preventiva, quando alguém estiver ameaçado de uma situação como essa, ou de maneira repressiva, quando já estiver cerceada a liberdade, quando alguém já estiver preso, né? Então pense que coisa interessante, né? Essa é uma coisa que quase sempre esteve nas nossas constituições. Em poucos momentos da nossa história tivemos o cerceamento desse tipo de ação, como por exemplo na época do AI-5, né? Em que liberdades individuais foram muito violadas, né? E apenas em momentos como esse, de exceção, nós tivemos essa situação, né? Então imagina o que aconteceria se nós não tivéssemos um remédio constitucional e se o Estado ou suas autoridades pudessem invadir a esfera de direitos de liberdade dessa maneira, sem que houvesse uma forma da gente poder recorrer disso, né? Então esse é o primeiro deles, talvez um dos mais importantes. Depois nós temos o habeas data. O habeas data é uma coisa muito interessante também, que tem a ver com suas informações pessoais, seus dados pessoais que estão de posse ou dos registros públicos ou de autoridade pública e que são dados pessoais seus, porém, apesar de serem dados pessoais, são públicos, né? Estão muitas vezes em bancos, arquivos de autoridade pública, públicos, e que também são dados a conhecer publicamente. Então, o que você faz, né? Se você não tiver dificuldade de ter acesso
a essas informações que são suas, que são pessoais e que estão lá de posse do poder público, você pode entrar com o chamado habeas data, para que o poder público lhe dê acesso a essas suas informações pessoais, ou para que você possa exigir que sejam retificadas informações suas, que são pessoais e que precisam ser corrigidas, ou ainda complementadas. Então essa é uma ação muito direta, específica, que serve para obter acesso a informações, mas presta atenção no seguinte, né? Não são informações gerais, né? Não quer dizer assim, olha, se eu quero ter acesso a informação, uma informação geral, uma informação de ordem pública, não é o habeas data que serve para isso. Para isso você pode exercer o seu direito de petição normal para ter acesso a informações que são de interesse público. O habeas data ele serve para você obter informações suas, pessoais, que estão lá no banco de dados do governo ou das autoridades públicas, ou para que você faça retificar informações pessoais suas que estão lá, ou ainda complementar essas informações. Então aí está o habeas data. Também temos o mandado de segurança. E o mandado de segurança ele é muito interessante, né? Porque ele serve para quase tudo, né? Na verdade, o que nos diz aqui é que o mandado de segurança ele serve para amparar direito líquido e certo que não está amparado por habeas corpus ou por habeas data. Ou seja, quando tiver um abuso de autoridade ou uma ilegalidade perpetrada por uma autoridade pública contra você, que não tem a ver com a liberdade de locomoção, que não tem a ver com a questão das informações pessoais, porque esses dois problemas se resolvem ou com o habeas corpus ou com o habeas data. Se não for uma dessas duas coisas, se a ilegalidade ou abuso de poder invadir qualquer outro direito individual que você tenha, qualquer outro direito fundamental, então você pode usar mandado de segurança. O mandado de segurança ele vai contra o abuso de autoridade ou ilegalidade das autoridades públicas. E o que você precisa ter? Um direito líquido e certo, que não precisa de ser provado, né? Que você não vai precisar, dentro do processo, de reunir provas no meio do processo. É algo que você pode, por meio praticamente de documentos, você demonstrar que seus direitos individuais estão de alguma maneira sendo violados ou sofrem ameaça de serem violados por abuso de autoridade, por ilegalidade de uma autoridade pública. Então o que você vai fazer? Se não tiver a ver com liberdade de locomoção ou com dados pessoais, informações de dados pessoais seus, então você vai entrar com um mandado de segurança. E aí você precisa imediatamente já mostrar para o juiz, né, que você tem um direito líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? É um direito que eu posso mostrar para o juiz logo de cara, de uma maneira muito rápida, que está sendo violado o meu direito, que eu não vou precisar de um tempo maior num processo para poder demonstrar por meio de provas. Tá bom? Então, para isso serve o mandado de segurança, e ele também tem a ver com... ele também se presta a poder evitar essas ilegalidades, esses abusos de poder, e ele também funciona na modalidade preventiva ou repressiva. Você pode impetrar mandado de segurança preventivo, apenas quando você tiver ameaça de uma autoridade pública, ou repressivo, quando efetivamente a violação estiver acontecendo. Tá certo? Temos ainda a quarta ação, que é o mandado de injunção. O mandado de injunção é um negócio muito interessante, porque ela se presta a fazer com que você possa usufruir de direitos que estão previstos na Constituição, mas que você está impedido de exercer por causa que falta uma lei regulamentadora, falta uma norma dos poderes públicos para que você possa exercer plenamente esses direitos. Então, quando isso acontece, o remédio constitucional é o mandado de injunção.
E quando você entra com mandado de injunção, o juiz ou o Poder Judiciário vai olhar para a omissão do poder público em regulamentar, em produzir uma lei que dê possibilidade das pessoas de usufruírem direitos que estão garantidos na Constituição, mas que não foram ainda legislados, né? Que falta lei para poder tornar concreta a utilização desses direitos fundamentais. Então, é uma ação que visa suprir uma omissão do poder público em produzir a lei, produzir a norma que serve para você poder realmente usufruir dos direitos que a Constituição garante para cada um de nós. Então, como é que funciona isso? O Poder Judiciário vai receber isso, vai verificar a omissão. Se entender que você tem razão, vai dar um tempo, vai fixar um tempo para que o órgão produza a lei, né? Então vamos supor que é uma lei federal, então para que o Congresso Nacional produza a lei que ainda não foi produzida, e se nesse tempo a omissão continuar, então uma coisa interessante é que o Poder Judiciário vai poder determinar a maneira como você vai poder usufruir daquele direito durante o tempo em que uma lei ainda não for editada. Então, o Poder Judiciário, nesse caso, se continuar a omissão do Poder Legislativo, o que o Poder Judiciário vai fazer é tomar o lugar do Poder Legislativo, e isso não é uma afronta à separação de poderes, porque isso está previsto na Constituição, está regulamentado em lei. O Poder Judiciário toma o lugar do Legislativo e, para suprir a omissão, vai dizer qual é a forma como você vai poder usufruir daquele direito fundamental que está na Constituição enquanto a lei não for produzida. Então é uma coisa muito interessante. E por fim, nós temos a ação popular. A ação popular, ela garante que cada cidadão pode entrar com uma ação popular para qual finalidade? Para evitar qualquer ato lesivo, para anular qualquer ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Então, esses direitos, né, que são chamados direitos difusos, como, por exemplo, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, a moralidade pública, se houver qualquer ato, e aí nós não estamos falando de lei, estamos falando de qualquer ato do poder público que venha a ser lesivo a qualquer um desses interesses difusos, né? Interesses difusos, direitos difusos são o quê? São direitos que pertencem a todas as pessoas, indistintamente. Então, como um mecanismo de participação direta, um mecanismo democrático, a Constituição garante que qualquer pessoa, na verdade não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão, qualquer pessoa que esteja no gozo dos seus direitos políticos. Podemos entender qualquer pessoa que tenha um título de eleitor e possa exercer o seu direito de voto. Qualquer um dessas pessoas que são cidadãos pode entrar com uma ação popular para que o judiciário possa verificar qualquer ato administrativo que seja lesivo a esses direitos difusos e coibir esses atos. Então vocês vejam que a nossa Constituição ela tem um mecanismo muito especial de promover direitos e garantias fundamentais, direitos e liberdades fundamentais, e ela dá ela mesma os remédios que podem ser utilizados para que você realmente possa exercer esses direitos e para que você não seja cerceado das suas liberdades individuais. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido mais sobre esses pontos importantes. Deixe aí os seus comentários e vamos construir conhecimento acerca do direito e principalmente da nossa Constituição, que tem tudo a ver com a nossa vida. Um grande abraço, meus amigos, nos vemos aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.